Quem aqui crê no Senhor? Quem crê que Deus está aqui nesta noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem uma palavra que Ele ministrou no meu coração essa semana. E eu creio que hoje tem pessoas que vão sair daqui diferentes, porque eu não sei como você entrou, eu não sei de que forma que foi a sua semana, não sei como foi o seu dia, mas o nosso Deus, Ele enxerga todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe como resolver isso. Mas nós que temos que ter a sabedoria, a fé de entregar nas mãos dEle, para que Ele possa conduzir, porque pelas nossas mãos, irmãos, vou ser sincero para vocês, não dá. A gente vai tentar, a gente vai correr e não vamos conseguir. Mas o nosso Deus é um Deus, irmão, que Ele tem um escape. O nosso Deus é aquele que tem, quando a gente precisa de um escape, Ele tem um escape. Quando a gente precisa do socorro, Ele é o socorro bem presente. Então, e hoje eu tive um dia típico, Hoje a minha cunhada fez lá hoje em dia, para você saber o sexo do bebê, hoje em dia o pessoal faz uma festa, Tem gente que faz um negócio que Jesus vai, E a gente foi lá em São José, num lugar, e quando a gente estava chegando, eu comecei a sentir um som, e o som vinha de dentro do parque, e era o rapaz que estava tocando lá, e ele tocava um louvor, irmãos, e aquilo começou a entrar no meu coração. Talvez para muitas pessoas passou desapercebido, talvez para algumas pessoas não deram a importância, mas para mim não. Eu comecei a ouvir aquele louvor, eu falei, Deus, é aquele lugar maravilhoso, um lugar bonito. Eu cheguei, cumprimentei o pessoal que estava ali, automaticamente eu já fui até ele. E quando eu cheguei lá, só tinha ele, um canto, louvando. Ele ia para lá, vinha para cá, ia para lá e vinha para cá, e louvando, e eu não interrompi ele. Aí de repente ele parou, a gente começou a conversar. E eu creio que ele vai vir aqui ainda. E ele me dizia, olha, eu já tive de tudo nessa vida. Toquei com Milton Nascimento, andava, tinha tudo assim, tinha coisas boas, tinha tudo. Tinha carro que ia me buscar, chofer. Mas o principal não tinha. Até que teve um dia que ele olhando lá de cima, com vontade de se jogar lá do prédio, de se matar. Ele olhava aquele povo catando as coisas no lixo, esses andarilhos, sabe, de rua. Esses andarilhos cantando, glorificando o nome do Senhor. E ele dizia, como é que pode uma pessoa que não tem praticamente nada, cantando, sorridente, alegre, e eu aqui, tendo uma condição boa, deprimido, com vontade de me matar? E o Senhor começou a tratar com ele. Foi onde ele começou a ir para a igreja, ele se converteu, porém ele está distante da presença do Senhor na questão igreja. Ele não está congregando, já fazem 3 anos que ele não congrega, que ele está afastado dos caminhos do Senhor. Eu via um temor na vida dele. Ele falou assim, irmão, eu posso não estar na presença do Senhor indo na igreja, mas uma coisa que eu tenho até hoje é temor a Deus. Eu não estou fazendo coisas
erradas, nada, né? Não estou mais usando droga, graças a Deus, estou liberto. Somente não estou indo mais na igreja. Mas estou aqui, eu venho aqui e toco. Falei, irmão, fique em paz. Você pode não estar dentro de uma igreja fazendo a obra, porém você está aqui fazendo a obra mesmo assim. Porque quando você toca esse som, muitas pessoas ouvem esse som. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele habita nos louvores, e o louvor, Ele tem a capacidade, irmão, de restaurar, de curar, de libertar. Por isso que nós temos, irmãos, que ter a ciência. Se você tiver uma oportunidade de estudar sobre música, você vai ver que a música, ela tem a condição de te levar para baixo, de te deixar deprimido. Porque música, irmão, tanto é de Deus como não é. Mas o louvor, ele é diferente. O louvor, ele te tira da depressão. O louvor, ele tem a capacidade de curar uma enfermidade. O louvor, ele tem a capacidade, irmão, de restaurar a sua alma, a sua vida. Davi, quando ele ia expulsar o demônio do rei Saul, o que ele fazia? Ele vinha com a sua harpa e começava a dedilhar. E ali ele era curado daquele mal. O diabo, ele saía do rei. E é por isso que, irmão, diante de Deus, depois que eu me converti, eu não consigo ouvir outro som, outra música a não ser louvor. E eu falava para ele assim, olha, você está fazendo a obra aqui sim. Você não está lá dentro da igreja, porém você está fazendo a obra. E muitas pessoas têm ouvido esse som. E quando você toca esse som, às vezes a gente acha que não. Mas ele estava até me dando lá um testemunho de uma mãe que veio falar da filha que estava numa situação assim meio deprimida. Começou a ouvir aqueles hinos dele. E ele tocava uns hinos da harpa até, né? Que ela começou a ouvir aquele som e ela começou a se levantar, ela começou a ficar melhor. Ela falou, ela vai vir aqui te dar esse testemunho. Então, irmãos, uma dica que eu dou para você: procura ouvir aquilo que vai edificar a sua fé, aquilo que vai edificar a sua vida, que vai fazer com que você venha se fortalecer na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem trouxe a sua espada aí? Pega ela já. Vai lá em Lamentações de Jeremias. Glória a Deus. Lamentações de Jeremias. Jeremias, depois vem Lamentações. Capítulo 3. Glória a Deus. Lamentações, capítulo 3. Vamos ler o 21, 22 e o 23. Todos acharam? É Velho Testamento, está antes de Ezequiel, depois de Jeremias. Vai lá em Salmos. Salmos, aí você vai dedilhando lá. Lamentações, capítulo 3. 21, 22, 23 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada
manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Quem entendeu o que o Senhor falou aqui conosco? Vamos ler novamente. Quero trazer à memória, olha só, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Irmãos, aqui a palavra do Senhor diz, e eu vejo aqui que ela enfatiza muito sobre misericórdia. E o que vem ser misericórdia? Eu fui buscar o significado de misericórdia, e a misericórdia tem a origem latina e quer dizer, é formada pela junção de miserere, que quer dizer ter compaixão, e cordis, não sei a pronúncia correta, que quer dizer coração. Ou seja, ter compaixão de coração. Ou seja, o Senhor ele fala aqui bem explícito que a misericórdia do Senhor ela se renova. O Senhor fala que a misericórdia dele não tem fim. E por causa da misericórdia do Senhor nós não somos o quê? Consumidos. Isso é muito forte, né, irmãos? É forte isso que o Senhor está falando conosco nesta noite. Irmãos, eu entendo aqui que o Senhor está dizendo assim: ei, se não fosse a minha misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a minha, sobre a sua, sobre as nossas vidas, o que seria de cada um de nós? Talvez nós não estaríamos aqui nesta noite. Misericórdia do Senhor é um ato de amor, de compaixão, perdão e reconciliação. E eu fui buscar no Senhor pessoas que tiveram essa misericórdia do Senhor sobre as suas vidas. E o primeiro ato de misericórdia que eu vejo é o Senhor sobre a vida de Adão e Eva. Esses dois personagens bíblicos que muitas pessoas conhecem nos dias de hoje. Adão e Eva. O Senhor dá um mandamento para esses dois. Olha, não comam desse fruto, porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão o quê? Morrer. Ou seja, eu vejo o Senhor ele dando o quê? Um mandamento para esses dois. No dia de hoje não é diferente, porque o Senhor deixou um mandamento para que nós pudéssemos o quê? Seguir. Mas só que tem um personagem oposto, que ele quer nos fazer transgredir esse mandamento, transgredir essa lei. E é por isso que o Senhor diz: olha, esteja com o seu coração cada vez mais próximo dos meus mandamentos, guarda eles, porque a carne e a carne sendo fraca, se você estiver com o seu espírito fraco, o que vai prevalecer sobre a sua vida é a carne. Adão e Eva, não comam do fruto, por favor, porque se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Entendeu? Sim, mestre, entendemos. Ok, tudo certo, tudo resolvido. Passa o tempo. Quem que vem e come o do fruto? Eva come do fruto, por quê? Ela teve um personagem oposto aos mandamentos de Deus, que falava para ela assim: olha, pode comer. Pode comer porque, olha, não tem nada a ver. O Senhor ele não quer que você conheça, que você não seja como Ele, que
você não tem entendimento, conhecimento. Irmão, o diabo ele é astuto e nós temos que tomar cuidado com aquilo que chega até nós. Então ela cede àquilo que o diabo fala através da serpente e vai e come. E não bastasse ela comer sozinha, ela vai e oferece para quem? Para o seu cônjuge, Adão. Adão, creio eu também já acostumado talvez com a presença do Senhor. Olha só o que faz uma pessoa talvez ficar acostumado com as coisas de Deus. Ele come do fruto também. A Bíblia vai dizer que automaticamente os dois se tornam pecadores, ao ponto de um começar a enxergar a nudez do outro. O pecado quer fazer, irmão, que nós fiquemos o quê? Desnudos. Isso é terrível. Mas graças a Deus nós temos um Senhor, aleluia, que por causa da sua misericórdia, Ele chega até Adão e Eva e fala: Adão, Eva, o que fizeste? Onde vocês estão? Pecaram. A Bíblia vai dizer então que eles não podem mais fazerem parte do paraíso. Outra coisa que eu aprendo aqui: a misericórdia do Senhor, irmão, ela se renova, sim. Ele é grande em misericórdia, sim. Porém, algumas ações, algumas atitudes que nós fizermos, teremos o quê? Teremos o quê, igreja? Consequências. Qual é a consequência de Adão e Eva quando eles pecam? Não tem mais o prazer de permanecer no paraíso. A Bíblia diz que automaticamente o Senhor tira eles do paraíso. Mas a misericórdia dele é grande, ao ponto de o Senhor pegar uma folha e cobrir a sua nudez. Ei, o Senhor, Ele vai cobrir aquilo que talvez nós achamos que está sendo pecado. O Senhor, Ele é especialista em cobrir coisas na nossa vida que talvez pessoas podem estar apontando, pessoas podem estar julgando. Mas o Senhor, Ele não julga, porque a misericórdia dEle não foi para julgar, mas sim para cobrir a nudez, para cobrir o pecado. Ou seja, o Senhor, irmão, Ele é especialista em quê? Em cobrir. Isso é um ato do quê? De perdão, compaixão com Adão e Eva. E a Bíblia diz então que o Senhor cobre a nudez. Cobre a nudez e fala assim: olha, a partir de hoje vocês vão ter que, o homem vai ter que sofrer muito mais trabalhando para conquistar o seu pão, o seu alimento. E você, mulher, eu vou multiplicar a dor do seu parto. Mas a minha graça alcançou as suas vidas. E vocês não vão morrer por causa disso. Mas o pecado entrou através das atitudes deles. Mas a graça chegou sobre a vida deles. E o Senhor me levou também a Noé. Outro tipo de graça. Não era justo, não era pecador. Pecador como ser humano, porém o Senhor achava graça na vida dele. A Bíblia diz que diante de todos aqueles que eram maldosos, diante de toda a iniquidade que existia naquele lugar, a Bíblia vai dizer que o Senhor, lá do seu alto e sublime trono, Ele olha para baixo e fala assim: olha,
eu vou destruir toda a raça humana, porque o povo eles estão todos corrompidos. Mas de repente o Senhor olha assim e fala assim: opa, peraí, não, tem um que a Bíblia chama ele de justo, de íntegro. Olha só. E por causa dele ser íntegro, e por causa dele ser justo, a Bíblia diz que o Senhor tira ele desse grande juízo iminente que haveria de acontecer na época de Noé. E é por isso que eu acredito, acho que eu já disse aqui uma vez, e é por isso que eu acredito no arrebatamento da igreja, o Senhor tirando a igreja daqui da terra, antes do grande e terrível 7 anos de tribulação. Mas o Senhor vai tirar somente aqueles que estiverem com seu coração íntegro, somente aquelas pessoas que estiverem justas. Noé era justo. A misericórdia do Senhor alcançou a vida dele e de toda a sua família. A Bíblia diz que fala assim: Noé, constrói uma arca, eu vou destruir toda a raça humana, porém por causa da sua justiça e da sua integridade, você não será consumido. Então, irmãos, é bom permanecermos íntegros, é bom permanecermos o quê? Justos, porque perante o Senhor Ele vai trazer a graça sobre a sua vida. Noé não foi consumido por causa da graça de Deus sobre o Senhor, sobre a vida dele, do Senhor sobre a vida dele. Tem pessoas que falam assim: eu vou viver a vida da forma como eu quero, eu vou viver a vida da forma como eu desejar. Essa vida é tão curta, não é assim que eles falam? A vida é tão curta, nós temos que aproveitar a vida. Mas de que forma que nós temos que aproveitar? Essa semana mesmo, mais 2 jovens, 21 anos, ,20 anos, irmãos, 20 anos, perderam a sua vida tragicamente. Eu não conheço a família, não sei, eu vi na reportagem, mas talvez os pais eram pessoas justas, íntegras, que falavam de Jesus para ele. Olha, permaneça no caminho, fica no caminho. Mas os jovens de hoje em dia, eles falam assim: olha, eu vou fazer do jeito que eu quero, da forma que eu quero, no momento que eu quero. Ah, irmão, se vocês soubessem o dia de amanhã, se nós soubéssemos o dia do amanhã, talvez nós faríamos as coisas de forma diferente. Nós faríamos as coisas totalmente diferente. Até hoje, irmão, me comove um vídeo que eu vi no YouTube. A mãe no velório do seu filho, o filho novo, jovem, e a mãe ali, ela gritava, olha, desesperada, e ela falava assim: esse é meu filho, ele está morto aqui, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês, ele não está aqui por causa da minha culpa, porque quantas e quantas vezes eu falava para ele: filho, permaneça no caminho do Senhor, filho, larga dessas companhias, filho, essas companhias não vão te levar para lugar nenhum. Mas ele não deu ouvido. E ela falava assim: cadê os amigos dele?
Aonde estão os amigos dele? Nesse momento, não tinha ninguém. Sejam justos, íntegros, na presença do Senhor, porque o galardão vem do Senhor sobre as nossas vidas. Noé, por causa dele ser um homem justo, a Bíblia diz que o Senhor guardou a vida dele, guardou a casa, a família dele, e não deixou, irmão, no juízo que chegou iminente sobre aquele lugar, ele ser consumido, por causa dele ser justo. A misericórdia do Senhor alcançou a vida dele. Aleluia. Em Salmos, em Salmo 51, do 11 ao 12, Davi, segundo o coração de Deus, a Bíblia vai dizer que ele também peca. A Bíblia diz que ele pecou no adultério e pecou matando. Ou seja, pecados graves. Mas uma coisa que Davi, irmão, ele tem no seu coração, no seu íntimo, sabe o que é? O reconhecimento do seu pecado e a disponibilidade de chegar diante do Senhor e pedir perdão. Senhor Deus, me perdoa, pequei contra ti. Esse salmo merece até ser lido. Olha só, um dos maiores reis que Israel teve cometeu pecados. Olha só, Salmo 51, olha só, leia lá. Salmo 51. Depois na sua casa você lê todo ele. É lindo esse salmo, mas eu vou enfatizar aqui o 11 e o 12. Olha só: Senhor, não me recuses da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me, Senhor, com um espírito voluntário. A Bíblia vai dizer que Davi, ele é confrontado pelo profeta Natã. Deus usa o profeta Natã para chegar até Davi e dizer: Davi, o que você fez? Davi, ele reconhece o seu pecado. Davi, ele reconhece tudo aquilo que ele tinha feito. E a Bíblia diz, irmão, que ele chega diante do Senhor e fala: Senhor, me perdoa. E o Senhor está falando assim, irmão: não importa o tamanho do seu pecado, mas importa de que forma que você reconhece o seu pecado e chega diante do Senhor. E uma coisa que eu acho assim fantástico na vida de Davi é que ele fala: Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não tira o teu espírito sobre a minha vida. Eu reconheço a minha falha. Sabe o que falta na vida de muitas pessoas? É reconhecer que ela é pequena, é reconhecer que ela é frágil, é reconhecer que ela é pecador. Ai, irmãos, mas às vezes as pessoas, elas dão muito mais ênfase ao pecado do que a grandeza do nosso Deus em perdoar as nossas falhas. A misericórdia dele, irmão, é tão grande, ao ponto dele perdoar as nossas falhas, os nossos pecados. E tem muita gente, irmão, que estão afastada dos caminhos do Senhor, porque tem falado assim: Senhor, eu não mereço mais estar em tua presença. O Senhor fala: não, enquanto tem vida, tem ainda a condição de você estar na minha presença. Basta você abrir o seu coração e se entregar, e reconhecer que é falho, e reconhecer, irmão, que você precisa da misericórdia e graça do Senhor. E Ele está dizendo: ei, abra o seu coração,
entrega-se a mim. O que nós acabamos de ler aqui? A misericórdia dele se renova a cada manhã. Ou seja, o Senhor está falando que a cada dia, a minha graça está aqui, a minha misericórdia está pronta, a minha compaixão sobre a sua vida está disponível. Basta nós entendermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ele quer fazer na minha, Ele quer fazer na sua vida, irmão, novidades. Tem pessoas, irmãos, que falam: Senhor, não tem mais jeito sobre mim, não tem mais jeito sobre a minha condição, não tem mais jeito, Senhor Deus, sobre a minha vida. E o Senhor está falando: não, ainda tem jeito. Davi nos dá, irmão, essa condição. Um dos maiores, se não o maior rei de Israel, pecou contra o Senhor. Mas ele, a Bíblia diz que ele fala diante de Deus, rasga o seu coração. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Quantas vezes você rasgou o coração diante do Senhor essa semana? Quantas vezes você entrou lá no seu quarto? Quem aqui tem um lugarzinho lá na sua casa para falar com Deus? Quem tem? Ninguém tem? Eu tenho, é o quartinho do meio. Lá na minha casa, eu entro, fecho a porta e ali eu vou falar com Deus. Se você ainda não tem, procura ter um lugarzinho lá na sua casa. Tenha um momento íntimo com Deus. Tenha um momento somente você e o Senhor ali. Abra o seu coração, rasga o seu coração e começa a conversar com Ele. E fala com Ele tudo aquilo, irmão, que talvez você não tenha coragem de falar com um amigo, não tenha coragem de falar com um irmão, não tenha coragem de falar com um pai, com a esposa. Mas o Senhor, irmão, Ele está ali. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala em secreto, que em secreto Ele mesmo vai tratar com você. Não tenha vergonha. Tem pessoas que têm vergonha de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Senhor, me ajuda. Senhor, me perdoa. E Ele está ali, irmão. Ele não vai te condenar. Ele não vai apontar o seu erro. Muito pelo contrário, irmão. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele vai pegar e lançar fora e vai fazer você um vaso novo. E a partir daquele momento você vai viver uma nova história com o Senhor. Davi fez isso. Davi, ele entra no quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. E ali ele fala: Senhor, se você pegar o Salmo 51, você vai ver, olha só que lindo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aí olha o que diz o verso 2: lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha só o que Davi está falando com o Senhor: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade do íntimo, do recôndito, me faz conhecer a sabedoria. Olha só o 7: purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me, Senhor, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Senhor, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, isso aqui é fantástico. Nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E sustenta-me, Senhor, com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me, Senhor, dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi amava louvor, irmãos. Olha o 16, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhas. Olha só, o finalzinho aqui, olha só, não vai adiantar de nada sacrifícios, holocaustos diante do altar do Senhor, se o seu coração não estiver com o coração puro, contrito ao Senhor. O Senhor está aqui falando para mim e para vocês. A misericórdia dele está aqui, e ele quer fazer novas coisas na minha e nas suas vidas. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo aqui? O Senhor vai falar também em Lucas 15. Temos a história do filho pródigo. Todos conhecem a história do filho pródigo. A misericórdia de Deus sobre a vida desse menino. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor, como esse menino que chega diante do seu pai e fala: pai, me dá tudo que é meu. Às vezes nós somos assim, não somos? A gente chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, eu vou picar mula, eu vou fazer tudo do meu jeito, vou viver a minha vida, eu vou me afastar dos caminhos do Senhor, pai, porque eu quero viver a minha vida. A vida é curta, eu vou viver, Senhor Deus, a minha vida. E o Senhor, ele fala assim: amém. Achando, irmão, que nós, tem hora que a gente acha que o Senhor é que precisa de nós, né, irmãos? Não é assim? Tem hora que nós fazemos, a gente vai fazer coisa, a gente fala assim: vou fazer mesmo porque... Não, tem pessoas que acham que é Deus que precisa dele. Se ele não fizer, Deus... Não, nós temos que entender uma coisa: nós é que precisamos do Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, já era, irmãos. O filho pródigo dá esse entendimento: pai, me dá o que é meu, eu vou embora, eu vou curtir, eu vou viver a minha vida. E o pai fala: amém. E passa os dias, ele vai embora. E a Bíblia diz que ele vive a vida da forma como ele tanto deseja, quer. Vai ter com as meretrizes, gasta tudo, desregrado. Até o dia que chega a conta. Esse é o porém: um dia a conta chega. Um dia a conta chega. E quando a conta chega, às vezes ela não chega da forma como nós achamos que vai chegar. E muitas vezes traz dor. Muitas vezes, irmão, traz sofrimento. O que é nós desobedecermos um mandamento de Deus?
Precisou ele estar comendo, irmão, comida de porco. Precisou ele estar no lamaçal. Precisou ele estar no fundo do poço, para ele entender que lá na casa do Pai sempre tem o melhor. Mas irmãos, entenda uma coisa, a misericórdia do Senhor está aí novamente. E Ele está dizendo para mim e para vocês: ei, estou aqui, volta. Até que ele caiu em si e falou assim: meu Deus, o que eu fiz? Usando as minhas palavras agora, irmãos. Talvez no fundo do poço ele começou a olhar e falar assim: meu Senhor, o que eu fui fazer? O que foi que eu fiz? Aí ele começa a lembrar: lá na casa do meu pai até os servos têm o que comer, e comem do bom e do melhor. Lá na casa do meu pai, os servos têm roupa, tem lugar para dormir, e eu aqui, vivendo nesse lugar, eu vou voltar. É difícil voltar, não é, irmãos? É difícil voltar, não é? Às vezes as pessoas ficam assim olhando: o que vão falar? O que vão dizer? Quando eu voltar, como é que vai ser? Será que o Pai vai me aceitar novamente? Entenda uma coisa, a Bíblia diz, se eu não me engano, Isaías: pode um filho, pode uma mãe, perdão, pode uma mãe. As mulheres que já foram mãe, elas se esquecem do seu filho que está gerando? Uma mãe que está amamentando um filho, ela esquece de amamentar o seu filho? Ela esquece? Vocês que são mãe, dificilmente, né? O filho dá um choro, a mãe está ali já presente. O filho acontece alguma coisa, a mãe está ali presente. E a Bíblia vai dizer que pode uma mãe esquecer do seu filho. Porém eu, o próprio Senhor, jamais esquecerei. Ele está falando para mim e para você: eu não esqueci de você. Eu não esqueci de você. Eu estou aqui. E eu tenho novidades para você. Volta. Volta. Esse homem volta, esse menino volta. E a Bíblia diz que quando ele está no caminho, chegando perto da casa do pai, quem está lá com os braços abertos? O pai. E a Bíblia diz que o pai pega ele, abraça ele, restitui ele. É misericórdia. É não merecer, mas o Senhor lhe concede. Eu mereço estar aqui? Não. Tem vários irmãos, vários. Em João capítulo 8 temos a história da mulher adúltera. Essa mulher que chegou diante do Senhor Jesus Cristo, levado pelos fariseus, pelos escribas. A lei falava para morrer, porque ela foi pega em adultério. Mas quando chega diante do Senhor, irmão, a misericórdia do Senhor alcança a vida dela. A Bíblia diz que ela não é apedrejada, porque a misericórdia do Senhor renovou sobre a vida dela naquele instante. E a Bíblia diz que aqueles homens que o acusavam soltaram as pedras para poder apedrejá-la. E foram embora. Mas Jesus, o único que podia até julgar ela, ele não julgou ela. Pelo contrário, ele abraçou ela e diz assim: ei, cadê os seus acusadores? Ela fala assim: não estão aqui. E o Senhor diz a ela: olha, nem eles estão aqui para te julgar mais, e muito menos eu estou aqui para te julgar.
Hoje a minha misericórdia alcançou a sua vida. Vai em paz. Mas o Senhor diz para ela assim: olha, não peques mais. Em Lucas capítulo 10, versículo 25, do 25 ao 37, nós temos a história do bom samaritano. Quem é você diante dos três personagens que passam por aquele homem que precisava de uma ajuda? Quem conhece aqui a história do bom samaritano? Tem um homem que foi pego no meio do caminho, e a Bíblia diz que ele foi lesado, né? Ele foi roubado, sofreu torturas ali, né? Ele apanhou. E a Bíblia diz que de repente passa um sacerdote, passa a levita, passa as pessoas consideradas pessoas da igreja e não estende as mãos para ele. Hoje em dia, irmão, tem igreja que às vezes não estende a mão para os necessitados. E nós, como igreja do Senhor, como que nós estamos sendo diante de um quadro desse? Você está estendendo as suas mãos naqueles que precisam, naqueles que necessitam? Mas a misericórdia do Senhor alcançou aquele homem que precisava, e o Senhor usou aquele que era desprezado, o samaritano. Às vezes o Senhor usa pessoas que não são da igreja para poder te ajudar. Porque a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele usa quem Ele quer. O Senhor usa da forma que quer. O Senhor usa no momento que quer. Mas quando o Senhor manda, irmão, até... Tem uma história, vocês já conhecem? Quando o Senhor manda, até o diabo tem que obedecer, irmãos. Por causa da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E para encerrar, eu acredito que é a maior de todas. Tem várias e vários personagens. A maior de todas, irmãos, é de Cristo Jesus, que por amor a cada um de nós, a misericórdia dele alcançou a mim, alcançou a cada um de nós que estamos aqui. Por amor. E a Bíblia diz que o Senhor enviou o seu único filho para morrer por cada um de nós. Nós que estávamos, o que, irmãos? Separados do amor do Senhor, nos nossos delitos, nos nossos pecados, o Senhor envia o seu único filho para morrer por cada um de nós. E a misericórdia dele alcançou a mim, alcançou a vocês, alcançou a nós. Aleluia. Quando você diz que ama alguém, você tem que demonstrar esse amor de alguma forma. O amor, ele não pode ser sentido, ele não é um sentimento, como eu já disse aqui. O amor é uma condição de atitude. E é por isso que o Senhor, ele demonstra através do seu amor nesse ato. No qual ato? O ato de trazer o seu único filho para morrer por cada um de nós. Nós que não merecíamos. Isso é misericórdia de Deus para cada um de nós, irmão. É um ato de não merecer, mas o Senhor conceder a mim e conceder a nós. Eu não mereço porque eu transgredi uma lei, e a lei diz que tem que ser julgado conforme a lei. Ou seja,
É por isso que existe o juiz. O juiz, ele vai decretar ali por justiça. Se você transgrediu uma lei, você tem que pagar por aquilo que você transgrediu. Se você transgrediu o mandamento, você tem que pagar por aquilo que você transgrediu. E nós, por que nós não merecíamos? Porque nós estávamos, sabe o que? Transgredindo o mandamento de Deus sobre a nossa vida. E que mandamento que o Senhor fala para nós? Seguir ao Senhor, o único Deus. Amar a cada um dos irmãos conforme a nós mesmos. O Senhor diz para nós não matar, não roubar. O Senhor diz para nós também não mentir. Ele fala, irmão, tem várias coisas que o Senhor diz na sua palavra. E no decorrer desses anos todos nós transgredimos os mandamentos do Senhor. E a Bíblia diz que nós não merecíamos por causa do que? Do pecado. Principalmente do pecado que aconteceu lá atrás, através de Adão e Eva. A Bíblia diz que através deles entra o pecado na vida do ser humano. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Mas a misericórdia dele está aqui. O Senhor está aqui. E Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para cada um de nós: eu estou aqui. Quem aqui hoje precisa da misericórdia do Senhor sobre a sua vida? Todos nós precisamos a cada dia da misericórdia do Senhor. Vou pedir para os irmãos, nesse momento, que o ministério de louvor, que hoje não tem, que vai ser o play, apresenta o Senhor nesse momento, irmãos. Eu sempre digo aqui, irmão, nós temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. E esse momento é o momento da oportunidade que o Senhor está nos dando, de nós fazermos como Davi fez. Ele rasgou o seu coração e disse: Senhor, eis-me aqui, entra sobre a minha casa, entra na minha vida. Senhor, não afaste de mim a tua presença, do teu Espírito. Renova as minhas forças, Senhor Deus. Perdoa as minhas transgressões. Ei, abra o seu coração nesse momento e diz para o Senhor o que você precisa dizer. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que você necessita, eu não sei qual é, irmão, qual é a sua causa. Mas o Senhor está falando assim: ei, eu estou nesta noite querendo fazer na sua vida, irmão, o melhor. A misericórdia dele, irmão, é infinita. Ela está se renovando nesse momento sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida. E o Senhor está falando: ei, eu estou aqui. Na cruz do Calvário, irmão, Ele levou as dores, levou as enfermidades. E naquela cruz do Calvário Ele fez com que nós, irmão, nos reconciliássemos com o Senhor. Busca a presença dele. Aleluia.